Fala galera de Zascope, o Reino Simplificado, mais um vídeo da nossa série. Se você não viu os anteriores, os links estão aqui na postagem, você pode acessar lá e assistir. Mas mesmo que você não tenha visto, esse aqui vai abençoar você especialmente, porque eu perguntei para ele como viver a vida do Reino de Deus na presente era, nesse momento que a gente está vivendo, como viver a vida do Reino no nosso dia a dia. Cara, tenho certeza que a resposta a essa pergunta vai abençoar muito sua vida. Fica ligado. Então se a gente, por exemplo, se a gente olhar em João 18, 36, sim, Jesus está diante de Pilatos e ele responde: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. Então ele está falando, meu reino não é daqui, só que a gente está aqui. Então se eu quero viver uma vida para o reino, eu tenho que abandonar esse mundo, abandonar tudo desse mundo, parar de trabalhar, ir para o seminário, me trancar dentro da igreja. O que eu tenho que fazer para viver a vida do reino? Muito interessante, que então segue esse conceito que nós estamos trabalhando. E o que é viver no reino de Deus? Como viver no reino de Deus? Ter as promessas proféticas por antecipação, provando a realidade que já é acessível, é viver como um herdeiro do reino, como aquele que espera o reino como uma herança na sua totalidade, e é viver uma vida sob o governo do rei. Agora, então, esse pensamento, de novo, é um pensamento fragmentado, Douglas. Porque nós temos essa consciência de missão, e para quem está acompanhando nossa série, vai perceber que é o fato de vermos as coisas fragmentadas, que isso só se iniciou a partir da queda. O homem passou a ver as coisas separadas quando se separou, quando houve uma ruptura na comunhão do homem com Deus, o que governava o céu com o que governava a terra. Então houve uma ruptura das coisas celestiais com as coisas terrenas. E é exatamente aqui uma coisa importante. Há dois textos que eu sou profundamente apaixonado por eles: Efésios capítulo 1, versículo 10 e Colossenses capítulo 1, verso 20. Ambos os textos falam que o propósito de Deus, o seu reino consumado, é num tempo que ele determinou, que Paulo chama de dispensação. A palavra é economia, a forma com a qual Deus administra o seu plano. Num tempo determinado, as coisas celestiais e terrenas serão reconciliadas, irão convergir em Cristo. Não vai haver mais essa ideia de o meu trabalho secular. Por quê? Porque a palavra secular vem de século, de era que é regida por esse príncipe. Então poderia eu ser secular de segunda a sexta, que também vai ter uma origem na etimologia de profano. Sábado e domingo eu sou espiritual, eu sou sagrado. O que precisamos então é de uma consciência missional, que não é fazermos algo para Deus no fim de semana, mas é fazer com que Ele seja Deus reconhecido e glorificado sobre qualquer coisa que fizermos. Então nós de fato temos que pensar, então é uma mentalidade de reino que vai trazer uma correta esperança escatológica, que vai trazer uma correta missiologia para nós, a noção integral das coisas, que nossa vida não é fragmentada. Então é interessante que Paulo fala em Romanos capítulo 12, verso 1, nós podemos ler, ele é bem conhecido, mas vai ser útil para nós agora. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o vosso culto racional. A palavra culto fica em destaque aqui para nós. E não sedes conformados com este mundo. De novo, a palavra original é aion, é século e não cosmos. Na minha tá século. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vamos colocar as coisas da seguinte forma. Paulo fala de um culto racional, de um culto inteligente, que é eu ser um sacrifício vivo. E a gente pensa isso só de domingo, né? Exatamente. Como é que eu faço meu culto na igreja? Exatamente. E o sacrifício vivo é viver uma vida para Deus em toda e qualquer circunstância ou lugar em que eu esteja, Douglas. Então seja eu um médico, seja eu um advogado, seja eu um biólogo, enfim, seja eu o que eu tenho de profissão, de vocação,
Eu sou um ser integral, isso é o meu culto. Porque Paulo fala de sermos um sacrifício vivo, como eu gosto de falar, que o sacrifício vivo é aquele que vai voluntariamente para o altar. E essa é uma das razões pela qual a gente não tem mentalidade de reino, porque nós não nos entregamos ao rei do reino. Então, quando vamos voluntariamente para o altar, iniciamos um processo de prestarmos um culto racional, que Paulo vai falar que dar início a uma transformação de mente, que me possibilita experimentar a vontade de Deus, provar a realidade espiritual. Então, a palavra culto, tanto no latim, quanto no hebraico, quanto no grego, ela é trabalho. Sério? Lá no Gênesis, capítulo 2, Deus deu uma ordem ao homem para que ele cultivasse o jardim. Então o trabalho de zelar pelo jardim era o culto que Adão dava a Deus. Oh. Trabalho é culto, culto é trabalho. Logo, o que é culto é muito mais o que você faz de segunda a sexta do que o que você faz domingo, das 7 às 9. Então quando o cara fala esse trabalho maldito, que culto maldito. Ou de fato você está fora da sua vocação, fora do lugar onde Deus te chamou para estar, porque também, como já mencionamos na conferência, é a missão que recebemos de Deus que nos desenvolve. Agora, o que nós temos que pensar de fato é que nós não podemos tomar a forma, e Paulo fala de sede transformados pela renovação do vosso entendimento, e ele usa uma palavra grega fantástica. Ele diz que esse tipo de culto gera uma transformação, metamorfos. Nós começamos a nos tornar um novo tipo de pessoa. Isso é fantástico, porque falando do reino consumado, tem duas coisas que Deus fez com suas próprias mãos: o homem e a cidade que tem os fundamentos. Hebreus capítulo 11 e Gênesis capítulo 1, ou seja, Nova Jerusalém. Deus fez só o homem com suas próprias mãos e a cidade, e Deus habita em ambos. Então é o que nós estamos nos tornando por meio daquilo que fazemos, que é um culto racional. Então, de fato, nós precisamos entender: culto gera cultivo, cultivo produz uma cultura, uma forma de viver, a cultura do reino. Resumindo, a gente vive a vida do reino de Deus aqui, tendo essa consciência que não existe uma separação entre santo e secular, de que tudo é sagrado, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. A nossa vida é um culto, trabalho é culto, culto é trabalho. Quando a gente ganhar essa consciência, a gente começa a viver o reino de Deus, mesmo estando na presente era. E você está se perguntando: cara, eu queria ir mais fundo, eu queria me aprofundar nesse assunto, eu queria entender mais sobre isso. Aqui está um material para você. Eu perguntei para o pastor Leandro qual seria um livro que ele indicaria, que embasa muito do que ele está falando, e ele nos indicou o Evangelho do Reino. Então, se você tem interesse em se aprofundar nesse assunto, pede lá, vou deixar o link aqui na descrição para você acessar, e a gente manda para todo o Brasil. Deus abençoe você, e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Até a próxima.